Bom dia a todos, bom dia mestres e aos discípulos. Hoje a palestra é sobre como obter felicidade através do estudo do Buda Dharma. Nós vimos aqui ao templo para participar de cerimônias, reverenciar ao Buda e fazer serviço voluntário. E por que vocês acham que nós viemos aqui? Qual o motivo para fazer essas atividades? Nós viemos aqui ao templo para praticar, reverenciar o Buda, fazer serviço voluntário, é para eliminar as nossas aflições, obter paz, tranquilidade, felicidade e méritos nas nossas vidas. E por quê? Porque todos nós queremos felicidade, não? E também nós não queremos sofrimento, insatisfação nessa vida. Quem aqui gosta de sofrer, de ficar insatisfeito? Suponho que ninguém. Mas então, parabéns, todos vocês vieram aqui hoje, num domingo de manhã, poderiam ter ficado em casa, dormindo até mais tarde, poderiam ter ido sair para o parque, passear, dançar, cantar, mas não, vocês estão aqui. E isso é o mais importante para poder aprender o que o Buda ensinou sobre como podemos ser felizes nessa vida e diminuir nosso sofrimento. Então, dentro dos ensinamentos do Buda, como nós realmente podemos eliminar as nossas aflições, nosso sofrimento, para tornar essa vida presente e também as vidas futuras mais felizes, mais completas, com mais satisfação e aperfeiçoadas. Qual é esse ensinamento? Nós devemos começar com autoconhecimento, saber o que é eu e o que é o apego ao eu, para podermos nos liberar do apego e do sofrimento. E já que o apego é uma causa do sofrimento, da imperfeição, da insatisfação na vida, como podemos eliminar esse apego ao eu para alcançar a felicidade? O Buda ensina que nós devemos cultivar disciplina, concentração e sabedoria. Esses três, para eliminarmos o quê? Os três venenos da mente: cobiça, raiva e ignorância, que são as aflições do apego ao eu. Eliminando esses três venenos da mente, nós poderemos realmente alcançar a felicidade verdadeira nessa vida e nas vidas futuras. Como entender o que é o eu e o que é apego ao eu? O eu é a combinação desse corpo e mente, de cada ser, de cada um de nós. E nós temos esse corpo e mente devido a causas e condições. Esse eu, esse corpo e mente, não é algo permanente, fixo e nem imutável. No entanto, por não entendermos isso, nós acreditamos que o eu é algo real, algo fixo, permanente, imutável. Então, acreditando assim, nos apegamos a este corpo e mente. E acreditamos também que as coisas, as pessoas, as situações são reais, que têm uma existência fixa, imutável. Então nos apegamos a tudo isso através dos nossos sentidos. Nós vemos alguma coisa, se eu gosto, eu gosto disso, eu quero para mim. Se eu ouço alguma coisa, um som, uma música, se eu experimento um odor, uma comida, tato, nos apegamos a tudo isso através dos sentidos, porque não entendemos que essas coisas são impermanentes e por isso sofremos.
Nós queremos controlar tudo que é relacionado a eu e meu. E desejamos que esse eu seja eterno, permanente e imutável. E isso é apego ao eu. Mas o Buda, por ele ter eliminado todas as aflições da mente e o apego ao eu, ele compreende que tudo é impermanente. Então, o Buda não sofre por causa disso. Não tem sofrimento, porque ele entendeu o que é o eu e não está apegado ao eu. E também nós podemos atingir esse estado de não apego ao eu, de compreensão. E esse apego ao eu também é a raiz do ciclo de nascimento e morte de todos os seres sencientes, de nós, seres comuns, ordinários, que ainda não somos liberados desse apego e dessas aflições. E por que nós estamos constantemente transmigrando nesse ciclo de nascimento e morte? Como é esse processo? Partindo do apego ao eu, nós chamamos o apego ao eu de ignorância. Então, partindo da nossa ignorância, esse apego que temos ao eu, nós produzimos karma, ações. E esse karma é o que leva ao próximo renascimento, a cada renascimento, e quando recebemos esse corpo e mente, nos apegamos a ele novamente e sofremos. Então, ignorância, ações, sofrimento. Esse é um ciclo interminável de renascimento e morte. Mas a causa principal, por onde começamos, é apego ao eu, essa ignorância. É por aí que devemos começar nossa prática. E como entender essa raiz das aflições, que é a ignorância? Nós podemos dividir em duas partes. Primeiro, ignorância e desejo. Entender a ignorância a partir do aspecto intelectual, da compreensão. Ignorância o que é? É um erro de compreensão, entendimento sobre o eu e tudo que está relacionado com esse eu. Por isso essa ignorância também é chamada de apego ao eu. E a segunda parte, dividindo, é desejo, a partir das emoções e da nossa volição, da nossa vontade. É uma contaminação da nossa mente, esse desejo. E esse desejo também é chamado de desejo ao eu e arrogância do eu. Então aqui dividimos em duas partes, agora já temos três. Ignorância, desejo e arrogância. E como entender isso? Primeiro, a partir do conhecimento ou compreensão, está relacionado à ignorância. Então, quando não temos entendimento sobre o que é o eu, temos esse apego ao eu que chamamos ignorância. E sobre essa ignorância, nós podemos dar um exemplo. Todos nós aqui, supostamente, sabemos que fumar faz mal. Mas vocês já viram pessoas falando, não, fumar não faz mal. Ou acha que não tem problema, ou até acha que faz bem. Então isso é ignorância, não entender o que é a realidade. A partir da emoção, o aspecto da emoção, temos o desejo ao eu. Então esse desejo, essas emoções do eu. E também, a partir da nossa volição, temos a raiva. Então é chamado orgulho do eu, ou arrogância do eu. E a partir dessa desejo e arrogância do eu, também é chamado apego ao desejo. Então, como é isso? O que eu gosto, eu quero para mim. O que eu não gosto, eu quero longe de mim. Acreditando que isso vai trazer algum tipo de felicidade duradoura e satisfação. Mas não é assim, porque as coisas são impermanentes. E a partir dessa emoção e volição, ou desejo e arrogância, temos o apego ao desejo, e seguindo o exemplo mesmo que alguém sabe que fumar faz mal, mas ainda tem uma dificuldade porque tem esse apego
tem desejo de, eu preciso dessa coisa, né? Talvez já entende um pouquinho mais o que é o eu, mas o apego ainda é muito forte. Como podemos compreender ainda mais sobre esse apego ao eu? Essa ignorância, cobiça, raiva. Ou apego ao eu, desejo ao eu e arrogância do eu. O nosso problema fundamental da aflição do apego ao eu pode ser visto e compreendido a partir do desejo manifestado na perspectiva do tempo. Como é isso? Como podemos dividir o tempo? Em 3 períodos: passado, presente, futuro. E como seria esse apego ao eu, essa aflição com relação ao passado? Nós dizemos afeição pelo passado. No geral, é uma relutância em deixar para trás. É um apego persistente ao passado, ao que foi. Essa nostalgia do passado não é uma simples lembrança, mas uma lembrança persistente e difícil de abandonar. Então, quantas vezes nós ou outras pessoas ouvimos falando: quando eu era jovem, quando eu era criança, eu era tão bonito, tão saudável, tinha tantos amigos, uma família grande, era tão bom no passado. Fala assim como se ainda existisse isso. Mas passado é o quê? Passado, já foi. Mas por que se apegar a isso? Porque tem apego àquele eu do passado, aquela pessoa que não é mais, e aquelas situações, tudo relacionado ao eu. Então isso é afeição pelo passado, apego ao passado. Em relação ao presente, chamamos contaminação do apego ao presente. É um apego contaminado, difícil de ser abandonado. Ou seja, é agarrar-se ao presente e não soltá-lo de jeito nenhum. Mesma coisa, nós e outras pessoas como falam: nossa, eu estou tão saudável, tão bonito, tenho tantas coisas que eu quero, e vai ser assim para sempre. Será? Será que vamos continuar jovens, bonitos, saudáveis, com tudo que queremos à nossa volta? Acho que não, né? E isso é contaminação do apego ao presente. E traz sofrimento ou não traz? Nossa, se briga com um amigo, já é o fim do mundo. Se termina com o namorado ou namorada, nossa. Se perde posses, se tem dívida, tudo isso, esse apego ao presente pode trazer esse sofrimento. E em relação ao futuro, expectativa ou desejo pela felicidade no futuro. É uma busca incessante pelo futuro, sempre acreditando que no futuro tudo será bom, tudo será melhor ainda. Uma insatisfação constante com o presente e uma busca pelo novo com desejos ilimitados. Mesma coisa, nós e outras pessoas como ouvimos. Não, amanhã vai ser melhor. E semana que vem vai ser melhor. O ano que vem vai ser melhor. Daqui a 10 anos vai ser melhor. Na próxima vida vai ser melhor. O que é isso? Como funciona isso? Será que sempre vai melhorar as coisas? É uma ladeira acima. Quem aqui já, um dia após o outro, sempre melhor, nunca piora nada? Ninguém? Então, acho que isso é mentira, né? Não vai ser sempre melhor as coisas. Primeiro, nós estamos envelhecendo a cada dia. Nossa saúde, nossa beleza, nossas faculdades intelectuais, nossos sentidos, tudo está aos poucos se degradando, não? Mas como é que vai melhorar? Não vai melhorar. Pode melhorar amanhã, depois piorar, mas acreditar nessa forma é uma ilusão e é um grande sofrimento também,
Porque quando o futuro chega e não é do jeito que a gente espera, nossa. Então, mas por que tem esse apego e por que gera esse sofrimento? Por quê? A verdadeira realidade o que é? Impermanente, imutável, constantemente em estado de mudança. Alguma coisa aqui, você sabe de algum material, alguma pessoa, algum assunto que não muda nunca, que é permanente? Não tem nenhum fenômeno assim. E a realidade é essa. O mundo, tudo, o universo, tudo é impermanente. Mas nós, com essa visão errônea, o apego ao eu, quando entra em contato com a realidade e vê que não é do jeito que eu acredito, o que acontece? Tem um conflito. Eu acho que tudo é permanente, eu vou ficar assim para sempre, vou ser sempre assim, tudo igual. E quando uma coisa muda, vê que não é assim e sofre. Porque eu queria que fosse permanente, mas não é permanente. Então, é esse conflito entre como as coisas são, como é a realidade e como eu quero que as coisas sejam, ou como eu acredito. Mas a realidade não vai mudar, então o que tem que mudar? Nosso apego, nossa compreensão. Então é por causa disso, desse conflito surge o sofrimento. E nós sofremos, mas a realidade continua sendo como é. E temos que entender isso, para poder reduzir o sofrimento e o apego. Então, falamos sobre como entender essa aflição do apego ao eu no aspecto temporal. Agora vamos falar sobre a manifestação desse desejo contaminado no aspecto espacial, lugar. Desejo ao eu, ou desejo a si mesmo, é o quê? Quem é a pessoa que nós e os seres mais amamos? Eu mesmo. Si mesmo. Eu me amo. Eu me desejo. Isso é desejo ao eu. E tudo que é relacionado ao eu, então, minha família, meus amigos, minhas ideias, minha casa, meu carro, meu país, minha reputação, minhas opiniões, etc. Tudo isso está no chamado domínio do eu. Então aí temos desejo ao eu e desejo pelo domínio, pelo ambiente do eu. E como funciona isso? Se eu gosto de alguma coisa, eu quero para mim. Se eu não gosto, quero rejeitar aquilo. Não quero ver, saber de nada daquela pessoa, aquele assunto. Então, mas se alguém, nossa família, um parente, fala mal com você, você vai ficar feliz? Não. Por quê? Porque falou mal de mim. Não pode falar mal de mim. Minha família, como vai falar mal de mim? Mas por que tem esse apego? Se falou mal de você, problema do outro, não é seu. Mas você se apega a eu e àquela pessoa. Então já não é mais meu, não é minha família mais. Então tem uma rejeição. E tanto esse desejo, né, meu, minha família, meu, eu, como essa rejeição, não é meu, tudo isso traz sofrimento. E devido ao apego do desejo, esse amor egoísta dos seres, de todos nós que não somos liberados das aflições da mente, todos nós queremos ser independentes e também queremos dominar e controlar os outros que estão no meu domínio. Então, eu quero controlar o meu domínio e tudo que está aí. Essas pessoas, seres, assuntos. E quero que tudo que é relacionado ao eu seja submisso ao eu. Eu sou o rei desse domínio. E todos são meus servos. Mas, no entanto, a independência do eu, assim, ignorantemente compreendendo, ou acreditando erroneamente, só pode ser realizada com a expansão infinita do meu domínio. Quanto mais eu tenho, mais independente, mais
controle eu tenho sobre esse mundo do eu. Mas o eu não sabe que quanto mais coisas relacionadas ao eu, mais o eu fica preso, restrito a essas coisas. Então, se você tem uma grande família, muitas posses, muitos amigos, muitas coisas, tem que tomar conta de tudo isso para que tudo fique do jeito que eu quero. Então, eu quero que o ambiente dele seja controlado por eu. Então, vê? Como vou controlar o helicóptero passando? Fala, sai daí! Vou ligar na prefeitura, reclamar com o prefeito. Não pode ser rota de helicóptero aqui. Domingo? Como assim? Mas isso é apego ao eu, apego ao domínio do eu. Então, quanto mais o eu tem, amigos, pessoas, posses, meu, mais tem que se preocupar com todas essas coisas. E isso traz o quê? Liberdade, independência, felicidade? Nossa, que cansativo, não? Ter que não só cuidar de mim, mas dos outros. E quantos outros, quantas coisas. Então, queremos dominar esse ambiente para completar o eu. Eu sinto um vazio, então tenho que ter mais e mais. Mas o resultado, em contrapartida, é o quê? Nos tornamos escravos das coisas que temos, por causa desse apego. Então de novo, esse conflito entre realidade, como as coisas são, e como eu quero que seja. E aí, desse conflito, surge sofrimento. Então, o desejo por si mesmo é dividido em cobiça, que é manifestada como apego contaminado pelas coisas externas. Também chamamos desejo. E dividido em cobiça e raiva. Raiva é manifestada como desgosto ou repulsa por coisas externas, ou também chamado aversão. A atitude do budismo em relação à vida e à existência humana é a de transcender a existência no ciclo de nascimento e morte, e não ter aversão pela existência, não ter apego e não ter aversão, rejeição. A somatória do corpo e mente, que chamamos 5 agregados, é a fonte do sofrimento. E devido às nossas aflições, nós criamos e produzimos karma. Por isso, obtemos esse corpo e mente compostos dos 5 agregados. Se fossem apenas os 5 agregados sem as aflições, ok, sem problemas. Mas as nossas aflições é que impulsionam ininterruptamente os 5 agregados a partir do interior da mente. Por isso eles se tornam em 5 agregados do apego. E aí então geram sofrimento. Portanto, se não queremos sofrer, o que devemos eliminar? Nossa ignorância, o apego ao eu. Pois isto é a raiz do problema, a raiz do nosso sofrimento. Então, para um budista, o que significa ter boa prática ou ser um bom praticante? É porque nós viemos aqui todos os domingos, durante o ano, para participar da cerimônia, é para quantas vezes eu recitei o nome do Buda, ou fiz prosternações ao Buda, ou quanto serviço voluntário eu fiz para o templo, quantas boas ações eu fiz. É por aí que se mede uma boa prática? O que vocês acham? Devemos observar 2 coisas. Primeiro, se a própria ignorância, o apego ao eu, está aumentando ou diminuindo. Venho aqui quantas vezes no templo, quantas prosternações, recitação, serviço. Não é por aí que mede. Se você faz tudo isso no ano e a ignorância, o seu apego aumenta em vez de diminuir, o que está praticando? Não é o que Buda ensinou. Então, se diminui seu apego, tem uma boa prática. É um bom praticante. Então tem menos sofrimento, mais felicidade. É assim que mede. E se aumenta o apego?
Nossa, o que está praticando de errado? Não está seguindo de acordo com os ensinamentos. Então, o que acontece? Mais apego, mais sofrimento, menos felicidade. E o que mais podemos observar? Quanto nós conseguimos controlar ou diminuir também nossa cobiça, raiva e ignorância. Mesma coisa. Se tem mais controle, menos cobiça, raiva e ignorância, tem uma boa prática. E então é menos sofrimento e mais felicidade na vida. E ao contrário, se tem menos controle de cobiça, raiva e ignorância, tem mais cobiça, mais raiva, mais ignorância. O que vocês estão praticando? O que eu estou praticando? Então a prática está errada. E o que acontece? Vai ter mais sofrimento, menos felicidade. Então, até aqui começamos a falar sobre esse assunto de como obter felicidade a partir do estudo do Buda Dharma. E na próxima palestra continuaremos explicando sobre como devemos praticar para reduzir nossa cobiça, raiva e ignorância. Muito obrigado, Amitofo.